É um país que possui 42 dialetos. A língua oficial lá é o francês, mas a segunda língua mais forte que existe no Togo é uma língua que se chama, que eu me esqueci o nome agora, já te falo, mas é bem importante que esse país é um país em que existem 42 dialetos. Esses dialetos, as crianças crescem, elas crescem falando vários sons, ouvindo vários sons, e quando elas chegam na idade de 8, 10 anos, é muito comum que elas consigam repetir sons, ainda que elas não entendam. Eu me lembro que eu fui a uma aldeia, e quando cheguei nessa aldeia, eu fui com um casal de amigos locais, e quando eu cheguei lá, a minha amiga, que é casada com togolês, estava lá na sala, e eu fora da aldeia, e ela começou, então ela, Roberto, aí tinha um menino do meu lado, Roberto, aí eu parei. Você já terminou? E o garotinho, de uns 10 anos, você já terminou? Eu regalei os olhos. Quando você terminar, vem aqui. Ele repetiu, quando você terminar, vem aqui. Eu falei assim, epá, tem alguma coisa com essa criança. Por quê? Porque elas conseguem ouvir, elas conseguem repetir, ainda que elas não consigam entender. Ainda que elas não consigam entender. De modo, queridos, que é um continente, é um país em que as pessoas ouvem, que elas falam, que elas repetem, porque isso eles aprendem desde criança, desde cedo. E quando elas vão para a escola, quando elas chegam no PEP, é o momento então que elas precisam aprender a falar o francês. É preciso então o momento que se começa a trabalhar com essas crianças, é o momento que você vai ensinar essas crianças coisas que elas nunca viram na vida. Coisas que elas nunca viram na vida. Crianças que nunca viram uma escova de dente. Crianças que nunca tiveram oportunidade de pentear os cabelos com um pente. Crianças que nunca tiveram oportunidade de tomarem um banho decente. E eu estou falando de crianças que nós recebemos no PEP. Crianças que nós entramos em suas casas. E quando a gente entrava ali, nós ficávamos pensando, como é que essa gente consegue viver num lugar como esse? Como é? 4 países. Nós temos aproximadamente nesse continente 1 bilhão e há algumas discussões e 200 milhões de pessoas. É um enorme continente e carinhosamente nós chamamos de África. África é o local onde normalmente todos nós um dia tivemos sonhos de ir. Cada um de nós aqui acalenta um sonho, mesmo porque esse continente é um continente que precisa ouvir falar de Jesus. Estive ali na África e trabalhei durante 3 anos, morei 1 ano no Senegal, e após o meu primeiro ano no Senegal, eu fui para um país pequenininho chamado Togo. Vocês não vão ver isso aqui, nem tem nem como ver. Tá? Togo é um país pequenininho, ele fica no oeste da África, e ele é um pouquinho maior que o nosso estado. Aqui nós temos aproximadamente 46 mil quilômetros quadrados, se não me falha a memória, lá nós temos 56 mil. Aqui nós temos 4 milhões de habitantes, lá nós temos aproximadamente 7 milhões. Dentre 7 milhões, nós temos um corte de 25 anos para baixo, nós temos aproximadamente 3 milhões e meio de pessoas. Quer que você grave, senhor? 3 milhões e meio de pessoas. Se fizermos um outro corte de 12 anos para baixo, nós vamos encontrar aproximadamente 2 milhões e meio. 2 milhões e meio. Se fizermos um outro corte, nós vamos então pegar de 6 anos, que é a faixa etária com que nós trabalhamos, para baixo, a gente pega aí aproximadamente 1,5 milhão de crianças. Só para você ter uma ideia de como é o país, como funciona e como esse país está organizado. Uma coisa para você nessa manhã, antes de irmos ao texto bíblico.
tudo que você faz, o seu esforço como promotor missionário, eu quero dizer para você que esse esforço é válido, é totalmente válido. Quem pegar os filmes vai ver tudo aquilo que nós compramos, tudo aquilo que nós adquirimos ao longo do tempo que nós ficamos ali no Togo. Nós fizemos uma boa escola, é uma boa escola que nós temos ali em Gleicômer, na Igreja Batista de Gleicômer, mas tudo isso foi feito com as ofertas que foram enviadas pelos batistas brasileiros para aquele país. Então eu quero te agradecer, em primeiro lugar, por isso, porque você é a pessoa que tem nos ajudado, você é a pessoa que tem levado, que tem chegado até a igreja, você tem falado, você tem inflamado o coração dos nossos irmãos, e com toda certeza nós recebemos, essas crianças são gratas a tudo aquilo que os batistas brasileiros, que você como promotor de missões tem feito para o nosso querido país.